E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma atualização da situação da invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Vou falar qual é a repercussão, né, disso nos Estados Unidos, no Brasil e no resto do mundo. E fazer alguns comentários também. Então, vamos lá. A primeira coisa é que o presidente dos Estados Unidos, como eu falei no vídeo de ontem, ele não pode invadir um outro país sem pedir autorização do Congresso americano. Então ele não pode tomar essa decisão unilateralmente, né, se colocar em guerra, né, contra o mundo, contra qualquer outro país, com uma decisão só dele, da cabeça dele, né? Então ele precisaria ter pedido autorização do Congresso americano. Então tem muita gente que está possessa lá dentro dos Estados Unidos por causa disso. O que o Trump fez, ele usou um artifício, né? Porque ele poderia tomar essa decisão unilateral se fosse para combater narcotráfico e terrorismo. Então ele usou essa desculpa para invadir a Venezuela, né? Então combater o narcotráfico e desarticular rotas de drogas. Então ele colocou o Maduro não como um ditador, né? Não é essa a desculpa que ele usou para invadir. Ele usou a desculpa de que o Maduro é um chefe de uma organização do narcotráfico, uma organização terrorista. Então por isso eles capturaram o Maduro e agora ele vai ser julgado por isso, né? Mas ontem mesmo o Trump já fez um discurso e em nenhum momento ele fala sobre narcotráfico, sobre terrorismo, nada disso, né? Ele fala sobre o petróleo, que é o interesse dele, né? Então ele está falando que agora as companhias americanas, né, estadunidenses, vão entrar lá na Venezuela para organizar a indústria do petróleo. Esse é o real interesse dele, né? E por que isso? Porque além de ser a maior reserva de petróleo do mundo e de estar do lado dos Estados Unidos, é um óleo que é compatível com as refinarias dos Estados Unidos. Então, a Venezuela ela já tem mandado óleo para os Estados Unidos para pagar algumas dívidas que eles tinham, né? E os Estados Unidos sabem que é um óleo que é totalmente compatível com a refinaria deles. E esse excedente de óleo que vai entrar agora nos Estados Unidos vai ser importante para reduzir o valor do petróleo. Não no mundo, vai reduzir o valor do petróleo dentro dos Estados Unidos, que é isso que ele quer. Então ele quer vamos dizer assim, controlar a inflação e melhorar a economia como um todo, né? E assim, uma coisa que é interessante, logo de cara, falando sobre economia, né, é que a economia dos Estados Unidos ela é muito ruim. Então, lá, por exemplo, as pessoas não têm o SUS, como aqui no Brasil. Então, tem muita gente endividada que teve que vender casa, vender todo o patrimônio que tinha para pagar a dívida, sei lá, de exame médico, de operações, esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que não consegue pagar lá eles fazem hipoteca das casas, né? Então eles hipotecam a casa, que seria como um financiamento aqui no Brasil. Então muita gente já perdeu casa porque não consegue pagar, tem muita gente morando na rua, né? Então a economia dos Estados Unidos ela não é tão boa quanto a gente pensa. E os Estados Unidos eles poderiam facilmente ajudar o povo com isso, porque eles têm dinheiro, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, existem programas governamentais para melhorar, vamos dizer assim, a saúde financeira das pessoas mais pobres. Mas lá eles preferem gastar com guerra. Então de 2001 para cá, quer dizer, nos últimos 25 anos, os Estados Unidos já gastaram mais de 8 trilhões de dólares com guerras e conflitos. Só durante agora esse período do Trump, né, ele bombardeou 8 países, né? Então em 2020 ele bombardeou o Iraque e só no ano passado ele bombardeou Irã, Nigéria, Palestina, Somália, Síria e Iêmen. E agora, 2026, ele já começou o ano bombardeando a Venezuela, né? Muita gente fala, mas que bom que ele invadiu porque ele está tirando o ditador de lá. Mas esse não é o interesse do Trump. Ele não está interessado, para ele tanto faz se o Maduro é ditador, se não é, se as pessoas no país, né, se o povo está sofrendo ou não. Isso para o Trump é irrelevante. Tanto é que ele é amigo de muitos ditadores, né? Então ele é, por exemplo, amigo, vamos dizer assim, amigo, entre aspas, do Putin, né? Que o Putin ele está como presidente ou primeiro-ministro, né? Ele fica trocando esses cargos na Rússia desde 1999. O Kim Jong-un, né, que é da Coreia do Norte, ele está como líder, vamos dizer assim, um líder ditador, vamos dizer assim, da Coreia do Norte desde 2011, e o seu pai, o Kim Jong-il, desde 94, né? Então já são mais de 30 anos que essa família
domina um país, né? O Xi Jinping na China, ele está desde 2012 como presidente, né? Então, a preocupação do Trump nunca foi e nunca vai ser se o Maduro é ou não um ditador, né? Qual é a repercussão que isso está tendo no mundo, né? Essa invasão que os Estados Unidos fizeram ontem na Venezuela. A ONU, que é o principal órgão que deveria se manifestar, então a ONU ela foi criada para isso, né? Para garantir a paz no mundo, para garantir que nenhum país vai invadir o outro, que nenhum país vai declarar guerra de uma forma injusta, etc. e tal. Então a ONU, por enquanto, não fez nada, como sempre, né? Então a ONU, por exemplo, na Palestina, também não fez nada, né? O pessoal fala que a gente pode fechar as portas da ONU porque a ONU não serve para mais nada, né? Desde o que tem acontecido, do genocídio, né, que está acontecendo na Palestina, se a ONU não fez nada contra aquilo, ela não vai fazer contra nada mais, né? Então, como esperado, né, ela só expressou preocupação, né, e disse que essa invasão ela abre um precedente perigoso, porque a partir do momento que você invade um país sem justificativa, né, qualquer um pode fazer isso, que é o que as pessoas criticam, né, as mesmas pessoas que falam que o Trump fez muito bem invadir a Venezuela, são as pessoas que criticam a Rússia por ter invadido a Crimeia, né? Então, a Ucrânia, no caso, para pegar a Crimeia, né? Então, assim, isso abre um precedente e abre, inclusive, uma justificativa para a Rússia agora contra a Ucrânia, né? Então, se as pessoas apoiam a invasão dos Estados Unidos contra a Venezuela, elas automaticamente estão apoiando também a invasão da Rússia na Ucrânia. Existe uma teoria filosófica da Hannah Arendt, né, uma filósofa alemã que já morreu há muito tempo atrás, que ela fala sobre a banalização do mal, né? Então ela na verdade estudou o nazismo, né? E ela foi no julgamento dos soldados, né, dos comandantes do exército na época do nazismo, e ela ficou assim estupefata, né? Porque o mal foi muito banalizado. Então no julgamento se perguntava, né, por que você fez isso, né, contra os judeus, por que você matou as pessoas? Aí a resposta era sempre assim, porque eu estava cumprindo ordens. Então o mal ele se torna muito banal no mundo, né, e é isso que está acontecendo agora com a ONU. A ONU banalizou o mal, né, então o genocídio da Palestina para eles não significa nada, não quer dizer que Israel tenha que ser punido e tudo mais, né, e agora a invasão da Venezuela a mesma coisa. Eu vou falar sobre qual foi a reação de algumas pessoas da direita, porque muita gente me critica, né? Fala, você é uma pessoa de esquerda, porque você fez o L e tudo mais. Então eu vou trazer qual é a opinião de gente muito graúda, né, de direita em relação a essa invasão. A primeira delas é a Marine Le Pen, na França. Ela é deputada, ela é da extrema-direita, todo mundo conhece ela porque ela é extrema-direita, foi uma das primeiras líderes da extrema-direita agora do século XXI, e concorreu à presidência já da França. E ela fala o seguinte, ontem ela fez um tweet, né, no X, com um texto longo, e no meio do texto ela fala o seguinte, que a soberania dos estados nunca é negociável, independentemente do seu tamanho, do seu poder ou do continente em que se encontram. É inviolável e sagrada, né? Então veja, ela é de extrema direita e ela está criticando duramente o Trump por ter invadido a Venezuela. Outro que criticou bastante foi o Papa Leão XIV, que também fez um discurso assim longo, né? E ele fala que a Venezuela precisa seguir livre e soberana e o Estado de Direito deve ser respeitado. Não se pode aceitar o golpe de uma nação sobre a outra. Aqui mais perto da gente tem a Cláudia Sheinbaum, né, que é a presidente do México, que está lá do lado dos Estados Unidos, então ela está mais exposta até do que o Brasil nesse sentido físico, né? E ela diz que o Trump, ele passou por cima, ele quebrou o artigo 2 da Carta das Nações Unidas, né? O que diz o artigo 2 e o artigo 2, parágrafo 4 da Carta das Nações Unidas? Ele diz o seguinte, ele proíbe a ameaça ou uso de força nas relações internacionais, resguardando a integridade territorial e a independência política dos Estados, e qualquer outra ação contrária aos propósitos da ONU, sendo um princípio fundamental da ordem internacional que visa a paz e a segurança, né? Então, acho que não tem dúvida, né, de que isso foi
esse artigo 2 ele foi totalmente ignorado pelo Trump. Aqui no Brasil, uma pessoa de direita, né, teve o Aécio que criticou a invasão. Eu vou falar sobre o João Amoedo, né, que é um dos fundadores do Partido Novo, que é sem dúvida uma pessoa de direita, ele é neoliberal e tudo mais. Ele fala o seguinte, que ao naturalizar a operação na Venezuela, os Estados Unidos tornam o mundo mais perigoso, pois estimulam a ação de outras potências como Rússia e China a adotarem soluções militares de acordo com seus interesses, como já acontece na Ucrânia. Então é o que eu falei agora há pouco, né? Quando você apoia isso que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela, automaticamente você não pode mais criticar a Rússia por ter invadido a Ucrânia para pegar a Crimeia, né? Porque, lógico, a Rússia tem interesses econômicos na Crimeia, assim como os Estados Unidos têm interesses econômicos na Venezuela. Então é a mesma coisa. Se você critica um, você não pode, você tem que criticar o outro. Se você passa pano para um, você tem que passar pano para outro também, né? Agora, vamos lá, sobre o Lula, né? O que o Lula falou, né? O Lula, todo mundo acha que ele apoia o Maduro. Ele não apoia o Maduro, né? Vou dar 3 exemplos, né? Ele vetou a entrada da Venezuela no BRICS, né? Porque ele diz que a Venezuela não poderia entrar porque ela não é uma democracia, né? Em segundo lugar, ele advertiu a Venezuela, quando a Venezuela queria invadir a Guiana, né, ele advertiu a não invadir, né, e desautorizou o uso do território guiano pela Venezuela. E ele não reconheceu a última eleição do Maduro, né, ele disse que o Brasil não reconhece, né, e ele queria mandar algumas pessoas lá para analisarem os documentos da eleição e o Maduro não deixou. Então o Brasil oficialmente não reconheceu a eleição. Então quem diz que o Lula, né, passa pano para o Maduro tal, está totalmente equivocado, né? E aí sobre a invasão, né, o Lula fala que os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. São uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Porque o resumo, né, de tudo isso, de tudo que essas pessoas todas estão falando, é esse. A Venezuela é um país pequeno, a Venezuela é um país pobre, entre aspas, né, porque tem muito petróleo, só que é um país que sofre muito... sofre muitos bloqueios, né, comerciais e tal. Então acaba sendo um país pobre, né, que não pode usar todo o petróleo que tem para ser um país rico como os países lá, Catar, etc. E é um país que tem um cara lá que vence as eleições de forma desonesta. Ok, isso é uma questão. Agora, a outra questão é os Estados Unidos invadirem a Venezuela para tomar o seu petróleo. Então, uma coisa não justifica a outra, né? Não é porque o Maduro ganhou as eleições de uma forma desonesta que justifica os Estados Unidos invadirem, tomarem o poder, né? Tirarem o Maduro de lá, tomarem o poder e tomarem o petróleo desse país e colocarem um presidente fantoche deles para poderem manipular a economia e a extração de petróleo do país. O resto da direita brasileira, que são as pessoas que estão agora concorrendo a cargos no ano de 2026, obviamente apoiou a invasão, porque como eles não conseguem vencer o Lula nas urnas, eles talvez, né, queiram que o Lula seja retirado do poder à força por um outro Estado, quer dizer, de uma forma não democrática, né, porque assim talvez eles tenham uma chance maior de conseguir um cargo público no Brasil. Então é isso. Gente, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir esse. E não esquece de dar um like aqui, hein? Abraço.